Eu queria só lembrar de um recadinho que os irmãos, que no sábado, no domingo, na segunda e na terça, o nosso mano Zeide vai botar uns veneninhos aqui nesse ambiente, tá? Então, como nós vamos estar fora, vamos estar lá no retiro, porque nós queremos pegar uns bichinhos que estão por aí, né? Então, vai estar um pouquinho só para vocês. Então, toda a comida que tiver na terça, na quarta e na quinta tem que ser eliminada, ser fechada por causa desses detalhes, tá? Só para vocês. Estamos esperando todos com alegria lá no dia. Nossa, que alegria, né? O pessoal está todo mundo alegre. Agora está alegre, né? Agora melhorou o negócio, né? É uma tristeza só, né? Então, que sábado começamos o nosso retiro, tá? Vai valer a pena. No sábado a gente tem uma pequena palestra, temos as camisetas também, espero que todos possam ter adquirido. Nós temos também a janta, né? Normalmente o pessoal come em dose dupla lá, né? E depois vai ter um tempo de louvor lá, determinado esse tempo, daí os irmãos estão livres. Daí no domingo propriamente dito, nós vamos ter palestras de 45 minutos, para facilitar aquela movimentação do pessoal que precisa sair para ir no banheiro, né? Então a gente vai ter... E na terça-feira à tarde, a partir de mais ou menos 2h30, eu sei que alguns irmãos não vão poder estar com nós na segunda, mas se desejarem se batizar, podem vir na terça-feira, tá? O que é o batismo? O batismo é uma identificação com a pessoa e a sua mensagem, ou seja, você está sendo identificado com Cristo, com a mensagem dele. Morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo. É um dos atos mais importantes dentro da vida cristã. Isso deve acontecer depois que eu sou nascido de novo, como diz quando Jesus fala no capítulo 3 com Nicodemos sobre esse assunto, tá bom? Vocês estão em 1 Timóteo, e eu queria só lembrar, eu vou trazer um outro texto para vocês trazerem à mão. Eu tenho visto que os irmãos têm dificuldade de entender o que é diácono e o que é presbítero, tá? E eu vou trazer uma passagem que está no livro de Atos para você entender por que foi necessário essas coisas. Então, o que nós estamos fazendo com essa igreja? Essa igreja, temos um encontro de homens que é feito a cada 2 meses, é decidido uma data. O objetivo do encontro de homens realmente seria somente o estudo da palavra de Deus. Nós estamos caminhando aos poucos para ter 2 grupos específicos, que nós chamamos de diáconos e chamamos de presbíteros, tá? As palavras têm no original esse significado: os pastores e os que cuidam das coisas físicas. Se nós olharmos no Velho Testamento, os levitas, dentro da classe dos levitas, tinha os que cuidavam propriamente das orações, que eram os descendentes de Arão, e os demais levitas, eles cuidavam da guarda, cuidavam da montagem, da supervisão, do mantimento necessário daquele pequeno objeto que nós conhecemos por tabernáculo, ok? Então, no capítulo 6 do livro de Atos, não precisa estar lá, eu só vou mostrar para vocês o que vai estar acontecendo aqui, ó. Naqueles dias, cresceram o número de discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que deixem nós a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituam sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração, no ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo vindo de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, esses, orando, lhe impuseram as mãos.
de modo que se espalhou a palavra e em Jerusalém se multiplicavam rapidamente o número de discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Ok? Isso que era necessário porque os 12 apóstolos, eles estavam tendo uma dificuldade enorme. Ao mesmo tempo de falar a palavra de Deus, eles serviam as pessoas. Então, em cima disso, criou-se o que a gente chama de presbítero, diáconos. Então, nós aqui já temos os dois grupos. Isso é no capítulo 6 do livro de Atos. Aqui nem Paulo está na história. Vocês conhecem muito bem, não preciso dizer, o Mano Zeide, há muito tempo atrás, fez uma exclamação sobre o capítulo 7 do livro de Atos, contando a história de Estevão. Estevão é um diácono no qual ele tinha um conhecimento enorme sobre o Velho Testamento, sobre a história de Moisés. Inclusive, aqui tem alguns detalhes da história de Moisés que só Estevão trouxe para nós. Mas Paulo, lá no livro de 1 Timóteo, e eu gostaria que os irmãos que já estão lá, né, nós vamos começar, eu quero brevemente introduzir algumas coisas anteriores que estão aqui, tá? Essa carta provavelmente é praticamente uma das últimas cartas que ele escreve. É o que a gente chama carta episcopal, no sentido de que era uma carta de doutrina, ou seja, de como o homem de Deus, que quer representar a Deus, tem que andar sobre essa terra. Essa é a realidade. Não está falando das ordenanças dentro da igreja, mas do homem de Deus, de como ele deve ser. Todos nós queremos lá, vocês sabem muito bem, quero lembrar aos senhores, nos textos do Velho Testamento, como era o sacerdócio, como era a necessidade do rigor de ser o sacerdote de Deus, ao ponto que vocês sabem da tragédia dentro da família de Arão, quando os dois filhos foram, de forma equivocada, oferecer coisas desagradáveis ao Senhor e morreram. Então, em cima disso, a gente gostaria que os irmãos pudessem começar a avaliar os irmãos que estão aqui na igreja e começar a dar uma olhada. Esse irmão parece ser mais para essa área, parece ser. Deus, ele fala conosco no nosso coração. Lembre-se que aqui no capítulo 6 do livro de Atos, nós temos o quê? Temos exatamente que Deus usou o Espírito Santo, que as pessoas que eram irmãos em Cristo escolheram aqueles que quiseram. E ele já deu as qualidades dele. Homens sábios, treinados e que poderiam fazer esse papel. Estevão teve uma vida extremamente curta. Mal e mal foi diácono e já morreu, já partiu. Apóstolo Paulo assiste de camarote, segurando as roupas das pessoas que apedrejam Estevão. Ok? Gostaria que você estivesse no capítulo 1 do 1 Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é uma carta pessoal a alguém que era o filho na fé de Paulo. O que é um filho na fé? É aquele que a gente leva a Cristo, a pessoa se converte e é como se a gente fosse o nosso filho na fé. Eu tenho vários filhos na fé, né? Deus me privilegiou disso. Além do que alguns que estão aqui, eu tenho muitos fora desse lugar aqui também, que são meus filhos na fé, que estão em outras igrejas, tá? E aqui tudo envolve exatamente o que Paulo... Timóteo provavelmente era um jovem, fisicamente, porque na segunda carta, ele vai falar sobre isso. Mas eu queria colocar os irmãos diante de umas preposições que você tem que começar a pensar em ser o que está aqui, não o que o mundo quer que você seja. O irmão aqui falou sobre o Salmo 1, aonde me digas com quem andas, que eu direi quem você é. Essa é uma realidade? De certa forma, sim. Mas note bem que Jesus, ele também levou o evangelho às pessoas
mas não se misturou com elas, certo? Como também roguei quando parti para a Macedônia, versículo 3, que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Qual que é essa outra doutrina? Então, Timóteo vai ficar em Éfeso, uma cidade, inclusive até hoje tem os resquícios dela, tem um anfiteatro gigantesco para 25 mil pessoas, muito bonito, é uma obra-prima, né? Ele é em forma de um arco, e ele se estende, então uma pessoa fica aqui embaixo e a voz se projeta, não tinha nem microfone. Imagina 25 mil pessoas ouvirem, uma única pessoa falar sem microfone. E nós temos dificuldade, né? Num ambiente assim. E, inclusive, se quiserem, pode dar uma olhada pela internet nele. Então, ensinasse outra doutrina. O que é essa outra doutrina? Nem se ocupasse com fábulas, com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. A sã doutrina é ensinar a palavra de Deus, ensinar a verdade escrita, aquilo que Deus nos deu para ser dado, que foi dado à igreja de Cristo, no sentido de que nós temos que levar o evangelho de salvação, e de fazer discípulos de todas as criaturas, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um texto que está no capítulo 28 do livro de Mateus, se você quiser dar uma olhada, é exatamente lá no final. Ora, o intuito desse mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então, aqui é o propósito que, se nós temos uma consciência limpa, o nosso propósito é uma fé não fingida, não é para mostrar para os outros que nós temos fé, é mostrar que nós realmente acreditamos, temos certeza. Me lembro de uma frase de uma irmã que não está conosco mais, ela falou para mim assim, que o filho dela disse assim, mas como ele tem tanta convicção que ele vai para o céu, o Newton? Sim, eu tenho certeza que eu vou para o céu. A fé é o fim do fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está lá. Eu tenho a certeza, porque fé é exatamente isso, a fé não é a dúvida. Em geral o que nós vemos é uma fé dúbia, um pessoal que, deu certo, então estava certo a fé. Os cientistas estão até hoje tentando descobrir se o Big Bang funciona, né? E cada vez que um telescópio espacial é lançado no espaço para descobrir mais alguma coisa, eles vão ter que refazer as contas de novo e não fecha de novo as contas, de novo. Claro, não se preocupe, não vai chegar até você, vai chegar só o que eles querem que chegue até você. Daí você fica acreditando de que o bolo de chocolate foi feito na queda de um caminhão baú. E parou, explodiu e virou um bolo de chocolate. 6 ou 7 elementos acabam com toda a teoria da evolução. Imagina, só um raciocínio lógico. Mas não, temos que acreditar nessas coisas, né? Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. O que nós temos hoje na internet? Discursos vãos. Estamos lá brigando por perfumaria. É o que a gente vê. Raro o pastor que fala do plano de salvação lá na coisa. Me perdoe, se você conseguiu, me manda o vídeo. Porque a gente olha lá, estão lá discutindo, está chegando o final, Jesus vai aparecer, vai vir a cavalo, não sei, é agora, chegou. Aconteceu um negócio aqui no fundo, agora vai acontecer. Teoria das conspiração. Temos um monte de pessoas que dominam sem nós sabermos. E nós não estamos por dentro, porque vai acontecer isso, irmãos. Quem está acima de toda essa parafernália de teoria da conspiração? Quem está acima de todos, sentado no trono, tranquilo, movendo as suas peças, seus mecanismos? Quem que é? Deus. Exatamente. Sabe, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar licitamente. Quer viver bem? Cumpra a lei. Tendo em vista que a lei não é feita para o
justo. Mas para os transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, os ímpios, profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas. O que nós temos hoje, né? 40 mil homens morrem por ano de homicídios. Sabe quantas mulheres morrem por ano de homicídio? O que nós poderíamos chamar de matricida, que você conhece por um outro nome agora, femicídio. 1.400, 1.500 mulheres. O que é 1.400 mulheres para 40 mil homens? Interessante, né? E dão uma importância gigantesca que toda hora parece que está morrendo uma mulher. Não estou a favor nem nenhum nem do outro, mas a forma como se coloca é que parece que toda hora está morrendo uma mulher. Mas quantos homens morrem por ano? E quantos homens foram para a guerra e quantas mulheres foram para a frente de guerra, de batalha? Porque eu estou botando aqui uma pimentinha em cima de pessoas que gostam de fazer essa divisão entre homens e mulheres. E não é Deus, não. Deus sempre gostou de nós como família. Só encerrando isso aqui, ainda diz assim: pois os devassos, os sodomitas, o que é? Sodomismo vem do quê? Homossexualismo, se você quer ver. Os roubadores de homens, os mentirosos, os que se juram falsamente, para os que foram contrários à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bendito, qual me foi confiado. Então, Paulo estava dizendo, o que me foi confiado? O que foi confiado a cada um de nós? O evangelho da salvação. Foi nos dado o poder e a autoridade para que nós pudéssemos levar esse evangelho à frente. Isso é uma obrigação como filhos de Deus. E isso tem sido um pecado grave na igreja. Quem já ouviu falar de Descend? Deu 5, tem um lá atrás que sabe, é o Júnior, né, Júnior? É o Mateus. O que a gente está querendo mostrar? O Descend, já ouviram falar? É um show gospel que fazem todo ano. Encheram 5 estádios, mais de 200 mil pessoas em cada um dos estádios. Parece uma maravilha, mas não é. É mais uma embromação do que propriamente isso. Ainda bem que você nem conhece, né? Porque não valeria a pena. Aí aparece um testemunho de uma pessoa e daí em cima dessa uma pessoa, uma exceção se torna-se uma regra, como se todo mundo estivesse lá, fosse de Deus. E ganha-se dinheiro com o altíssimo de tudo que é jeito. Então, pense que Deus não está olhando para tudo isso? Está. Capítulo 2, eu vou cortar aqui, né? Exorto-vos, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Século I, 66 da era cristã, Nero mete fogo em Roma, 14 bairros são queimados. Adivinha que ficou como culpado? Os cristãos. Adivinha, então você vai orar por alguém que quer te matar? Nós estamos muito privilegiados, porque nós não temos essa perseguição física, mas aqui está demonstrando que eu e você devemos orar por todas as autoridades, mesmo que elas não nos agradem, e na verdade não estão nos agradando. O país está fora do eixo há muito tempo, a regra saiu, a justiça se perverteu, parece até discurso escrito de Isaías, quando começa a falar do próprio Estado de Israel, quando Deus toma a decisão de, mais tarde, pelo livro de Jeremias, deportar Israel e deixar 70 anos no exílio.
avisando que isso ia acontecer. O pessoal acha que Deus não está vendo o que está acontecendo no Brasil? Ele está vendo. Só que a gente gostaria que Deus executasse algumas coisas na hora que nós quisermos, mas infelizmente Deus é muito mais sábio que nós, Ele sabe a hora que isso deve acontecer. E pede aqui, na oração, para que nós tenhamos uma vida tranquila, lá no versículo 2. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual que deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que é esse conhecimento da verdade? O Evangelho de Cristo, a salvação. Porque senão a tua vida é resumidamente boa para ti, esse pequeno período de 100 anos que você vai viver aqui. Fora disso daqui você vai ir, já sabe para onde. O ser humano está destituído da glória de Deus, ele está indubitavelmente condenado, ele está naturalmente indo para o inferno. Naturalmente, não precisa fazer esforço para nada, ele está indo para o inferno. Ah, não acredito. Não tem problema. Fique tranquila. Deixe o tempo passar e deixe a morte chegar. E você vai descobrir pelos próprios olhos, porque Deus te avisou e você não quis. É assim que funciona. O ser humano, ele sempre se acha que a coletividade, a ideia do coletivo é maior do que um Deus uno. Deus sozinho pode ficar vivendo a eternidade sem nós, mas por privilégio Ele nos trouxe alguém a essa terra para ser o nosso mediador, que é citado aqui, ele diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós temos um único mediador. Deus não deu um segundo mediador. Newton não é mediador, fulano de tal não é mediador, o vigários não é o mediador, ok? Não é a representação. E ele diz assim, que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Por isso foi designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem contenda. Quero que, ao mesmo modo, as mulheres se vistam com roupas decorosas, ou seja, agradáveis aos olhos do Senhor, com modéstia e sobriedade, ou seja, o que a gente espera ver numa mulher de Deus? É o espírito dela, a elegância dela. A mulher não é objeto no mundo. Para vocês, às vezes, quando as mulheres se olham e o mundo fabrica vocês e transforma vocês em objeto. Pronto, cadê os tomates? Ainda bem que eu não fui entregue, o pessoal desistiu de dar os tomates ali na frente, senão agora, essa altura, já poderia estar vindo os tomates na minha direção, né? Beleza? Então, ele está falando de como uma mulher de Deus deve se vestir, de como ela deve ser. Isso, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. As mulheres aprendam em silêncio com toda a submissão. Não permito, pronto, agora sim, isso era para aquele tempo, daí vem vários pastores, os vários pastores de aluguel, que a gente vê por aí, que gostam de dizer que a Bíblia serviu por uma determinada época, agora não serve mais. Esse é o livro mais incrível, que continua de geração em geração, servindo de base de sustentação de uma verdade única. Por que submissão? Porque a mulher gosta de estar sobre o guarda-chuva do marido. Duvido a dó de quem a mulher que não gosta de estar assim. Aí chega aquelas mulheres que fazem carreira, chegam lá nos 50 anos sozinhas, como se o homem fosse descartável. Então tá, vamos fazer o de conta. O mundo só precisa das mulheres, perfeito? Como é que vão fazer os prédios? Vamos lá, gente, como é que vão fazer prédio aí?
Como é que vamos carregar um de 50 quilos nas costas? Vamos lá. Como é que vão fazer os motores? Coisas pesadas que as mulheres não gostam de pegar, e nem em casa elas pedem, vem, meu marido, vem aqui e pega para mim, né? Bueno, não é assim. Deixa comigo que eu pego sozinho. Eu vou levantar. Eu estou falando tudo isso porque não é para nós brigarmos entre homens e mulheres, mas é para que a união fosse feita assim. É esse o modo como Deus sempre quis. Submissão não significa ser escravo de alguém, significa estar sobre a proteção de alguém, que é uma má interpretação do que o pessoal gosta de fazer. Então, porque primeiro Deus fez Adão e depois a mulher, então nós temos que obedecer o que Deus faz, não o que os homens acham que é, né? Tem muita falácia, o pessoal precisava entender um pouco de história, a gente vê muitas mentiras nas histórias, né? E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia, será salva, dando à luz a filhos, se permanecer com sobriedade na fé e no amor e na santidade. Um dos privilégios é ter filhos. Eu acompanhei duas gravidezes. É muito bonito de ver. A Tama quando ela estava grávida, né? Muito legal. A honra que Deus deu a vocês é maravilhosa. Deus me livre. Eu prefiro um pet. É um cachorro. O que é isso? Observação para os senhores. O mundo islâmico, as mulheres chegam a ter de 5 a 6 filhos. O mundo cristão, que se diz sábio, as mulheres ou é 0, por causa do corpinho, ou é 1, ou é 2. Graças a Deus aqui está acontecendo um fenômeno que tem gente que vai ter 3, né? Graças a Deus. Você não sabe que está aumentando a população de anticristão aos montes, porque os cristãos não querem se multiplicar. E as pessoas, os cristãos se acham sábios, né? E daí jogam na cabeça dos cristãos, para você criar um filho de 0 anos de idade até os 18 anos, 2 milhões de reais vai gastar. Então eu não teria nem estar vivo, né? Eu era o 11º filho da família, né? Eu vim comendo a migalha, né? Eu não sei o que a Adriana está fazendo aqui, né, mana? Eu estou brincando para vocês, e nós caímos de patamares de 10 filhos para patamares de 1 filho, só para vocês entenderem a discrepância que veio. Para nós mantermos a população, nós precisamos de 2,01% pelo menos de anual de crescimento. Nós não temos isso no sul do Brasil. Já está 1 ponto alguma coisa. E o pessoal se vangloria de que está numa boa. Quando os islâmicos tomarem o poder pela numeração, talvez será tarde demais. O único país que se mantém numa certa prosperidade de cristãos se chama United States. Eles têm, você pode ver que as mulheres lá tem até uma influenciadora muito famosa que resolveu casar com um fazendeiro lá, né? Uma bonitona que era para ter um modelo. Ela tem é lindo as famílias grandes, mas nós não podemos ter muita mãe, senão é problema, né? Fecha a fábrica, manda a cegonha embora, né? Tem uns aí do tempo da cegonha, né? Só para lembrar, não é a cegonha, tá? Então, filhos é uma maravilha. Sinto por não ter tido um 3º filho com a Tamar. E ela sabe disso e nós sabemos disso naquela época. Mas agora eu vou tratar exatamente porque todo esse para mostrar para vocês de que Timóteo, ele tinha sido advertido de que nós temos problemas nas igrejas de sã doutrinas, de falsos apóstolos, de gente que discutem coisas que não são úteis.
E lá no capítulo 13, vamos abordar exatamente, eu quero tocar nos assuntos, para vocês começarem a identificar entre os irmãos, o que a gente quer que você comece a identificar, que o Espírito Santo que habita em vós, comece a precisar. Eu fico triste de ver que quando a gente pede para os irmãos, eu fico triste de ver, quando alguém pede para mim, me aponte alguém que você possa ser presbítero, e ponte outro, não pode ver, simplesmente não escreverem nada. Isso é uma demonstração, ou não conhecem, então, eu estou exatamente fazendo esse papel aqui, fazer você conhecer o que são essas duas coisas. O assunto que eu ia para hoje era um outro, mas Deus me propiciou para falar isso. Então, olhe lá, capítulo 3, versículo 1, diz assim: aquele que almeja o episcopado, né, fiel é esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra almeja, é uma obra excelente. O que é ser presbítero, bispo? Trabalhar na obra do Senhor. Olha os pré-requisitos que ele tem que ter. É uma obra ótima, é uma honraria trabalhar para Deus, é almejar uma coisa importante, não é uma obra fácil, não é. Lidar com pessoas é extremamente complicado. Se nós olharmos essa carta, nós não vamos olhar ela inteira. Paulo vai dizer lá na carta número 2, que quando ele foi levado a julgamento em Roma, não tinha nenhum dos irmãos, todo mundo desapareceu, era só ele e o Altíssimo. Eu admiro ele, porque não é possível, esse homem é demais. Está sozinho, só ele e Deus. Você imaginou o homem, o cara que escreve, todo mundo abandona, vamos fugir, gente, não vi ele, suma. E ele se defendeu sozinho. Um cidadão romano se defendendo a sua vida sozinho, que ele não tinha feito nada de errado. E assim diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, ou seja, que não haja manchas nele, ou seja, marido de 4 mulheres, quer dizer, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio. O que é sóbrio? É não tonto, não bêbado, não isso. E que diz lá, vigilante, honesto, hospitaleiro, apto a dar ensino. Nós estamos fazendo com alguns irmãos, que alguns irmãos estão sendo preparados para dar ensino. Quero lembrar que Estevão, apesar de ser diácono, ele sabia muito bem as Escrituras. Então é necessário que ele seja um homem o quê? Irrepreensível. Vocês cobram de mim a minha irrepreensibilidade. Vocês cobram de mim de não ver eu em qualquer lugar por aí. Porque eu teria certeza que se eu estivesse num barzinho desse de esquina qualquer, a selfie ia sair na hora. A igreja em 30 segundos saberia que o Newton está naquele lugar que não deveria estar. Mas vocês podem, né? Interessante, né? Eu não posso. Não, eu não vou estar, não se preocupe, porque a minha questão não é você. A minha questão é God, é Deus. Eu tenho que me comportar como um filho de Deus. Eu tenho que ser apto ao ensino. Eu tenho que devorar essa Bíblia, eu tenho que ler ela, eu tenho que ler livros auxiliares que trabalham sobre hermenêutica, sobre isso, sobre aquilo. Eu tenho que ter feito teologia, sim, eu sou formado em teologia. Além de ser engenheiro profissionalmente, eu sou formado em teologia. Porque eu preciso saber. Eu preciso defender a minha fé. Eu preciso lidar com pessoas que são doutores. Além de eu ter o privilégio de vir de uma boa família, de uma boa formação, que leu muitos livros, meus filhos também leram muitos livros também, por natureza, eu já venho de uma natureza de ler, e a gente insiste para os irmãos, então essa aptidão você precisa ter. Então, temos pessoas aqui dentro assim? Temos sim, que já estão a caminho, claro que sim.
temos pessoas excelentes. Observe que ele tem que ter quantas mulheres? Uma só. Deus cobra que a mulher esteja andando com o marido. Muitas vezes os irmãos, por isso que eu pedi, e agora, teoricamente, os irmãos já estão eleitos, né? O Zeide, o Cacildo e o Vantuir já são presbíteros. Ninguém veio falar mal deles para mim, botar o fogo na lenha, dizer que eles não prestam, não fazem isso, não fazem aquilo, ninguém me provou nada. A partir de agora, você vai precisar trazer 2 testemunhas que não sejam irmãos, para ir contra um presbítero. E contra a minha pessoa é a mesma coisa. Você vai ter que provar por A mais B. As coisas erradas agora. Por que tudo isso? Porque eu estou responsável por essa congressão por enquanto. Deus cobrará de mim mais que vocês pensam que vocês seja cobrado de vós. E eu zelo pela alma de vocês. Tenho um carinho, Deus me ensinou a amar vocês mais do que vocês a me odiar. Eu sempre olho com vocês com os olhos da parte boa de vocês. Então eu gostaria que vocês começassem a olhar para mim com a parte boa. E se é necessário falar comigo, você tem toda a liberdade de vir conversar comigo. A gente quer isso. Então o presbítero, ele é exatamente um cara que tem, a mulher precisa, nós estamos nesse processo de transformar o que é, e ele fala assim, não dado ao vinho, não significa que não pode tomar o vinho, não espancador. O que é espancador? É aquilo que você está pensando, o cara bate como se fosse à vontade, né? Mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, não está trabalhando na obra de Deus por dinheiro. Não sou Silas Malafaia. Os que é ouvido. Não sou o pessoal que precisa ter pontuação. Os irmãos aqui serão a mesma coisa. Nós não estamos trabalhando aqui por dinheiro, nós estamos trabalhando aqui porque nós desejamos, velho. Então veja só que as qualidades, tomar vinho, ao ponto de a gente pedir para os irmãos, por favor, e é provavelmente por causa disso que eu não vou nunca ser convidado para nenhum dos aniversários dos irmãos, né? Porque chega lá, os parentes estão tomando vinho, daí o Nilton vai me ver eu tomando vinho, daí pronto, isso que acabou, né? Até isso tem medo de mim. Aí a gente fala uma coisa interessante, né? Que governe bem a sua própria casa. Tenha os filhos em disciplina. Não estou dizendo que estejam corretos, mas estejam andando com o Senhor. Estamos cansados de ver jovens adolescentes destruídos porque não tiveram bons pais, pais firmes, pais fortes, homens alfa, homens fortes, que precisam fazer as coisas como homem, não como a mulher manda. É isso que a gente fica, as mulheres às vezes ficam bravas comigo por causa disso. É porque tem algumas coisas que é só nós, homens, que podemos fazer. Vocês têm que entender isso, irmãs queridas. Tá? Então, governa só. Tenha os seus filhos de cima com todo o respeito, versículo 4, né? Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Não pode ser recém-convertido, nécio. A gente vê tipicamente isso. A gente está puxando alguns, começa a puxar alguns. O que acontece? Levanta, começa a se achar a gota da Coca-Cola. E mal e mal está andando. Daí a gente tem que tentar frear o cidadão, porque senão ele vai se esborrachar tudo, achando que está fazendo muita coisa para Deus. Por isso que aqui a recomendação de Paulo era que precisa um tempo para maturar a pessoa, para crescer. Alguém dirigiu
com carteira antes dos 18 anos? Pô, eu sei que dirigiu sem carteira, né? Antes dos 18. Mas dos 18 e dando que nós temos autoridade para ter a carteira de motorista. Perfeito? Então precisa um tempo. Precisa uma maturação. Então os presbíteros, eles têm essa... Não pode ser engrandecido porque se ensoberbece e cai na mesma condenação do diabo. Essa é a nossa preocupação. Por isso que quando a gente coloca os irmãos aqui na frente, a gente está preocupado não só pelo que o irmão está aqui, e eu não fico, a gente fica olhando para o irmão, será que ele tem as qualidades todas que necessita para estar aqui? E alguns irmãos olham para alguns irmãos assim, poxa vida, como é que ele está lá abrindo o culto, se ele está fazendo tal coisa? E às vezes eu não estou sabendo de nada disso. E os irmãos fazem de conta que nem querem contar para mim o que está acontecendo, porque, né? Lá fora você tem que ter uma vida santa, irmão querido. É essa a necessidade. Se você fosse Elon Musk, um CEO qualquer por aí, você pode ser do jeito que você quiser, pode ter uma vida perversa, mas aqui não, aqui precisa rigor. Isso é uma carta que Paulo, é simples. Realmente, se a pessoa botar isso aqui nos pés, é maneira fácil de fazer. Então, até o versículo 7, o que são presbíteros? São os homens responsáveis pela doutrina das coisas de Deus. São os que têm o dom espiritual de ensinar as crianças. Entenderam? É esse o sentido. Ensinar as pessoas. Aqueles que gostam e estão ensinando em vários lugares que isso acontece. Está perfeito? E o que diz lá adiante, a partir do versículo 8? Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dada muito vinho, não cobiçosos de sorte ou ganância, conservando o ministério da fé com consciência pura. Também esses sejam primeiramente provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Quem são os diáconos? São aqueles que cuidam das coisas físicas da igreja. Os bancos, a estrutura física, o financeiro, fica na mão dos diáconos. Não fica na mão dos presbíteros. Eu e o Zeide não temos acesso, eu não tenho acesso, sei das informações, mas quem está na formação está o mano Sérgio e o mano Luiz, que não está hoje aqui conosco. Que nós temos uma preocupação de manter isso fora do nosso alcance, para que isso não atrapalhe o evangelho, que não atrapalhe, que a gente nos dê descoberto. Normalmente nós investimos bastante nas crianças, sim, todos o que entra para essa igreja, usa-se bastante para as crianças. Metade do custo que você vai ter lá no retiro, vem dos dízimos. Agora pensa bem, se você não está devolvendo nada, quem é o irmão do teu lado que está devolvendo para você mesmo, pagando a tua conta? 60 pila você não tem para pagar por dia, é bravo, né? Para 3 refeições e um lugar para dormir, etc. 60 reais. Nossos outros 60 nós vamos pagar. A igreja, os irmãos que aqui depositam suas ofertas, vão bancar. Quem que está roubando quem aqui? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você não está devolvendo nada, se usufrui de Deus. Ah, eu não vou. Daí eu estou empate. Continua devedor. Porque você usufrui das bênçãos dos irmãos que vêm aqui falar para ti, nesse lugar aqui. Além de mim, tem vários irmãos que estão sendo falados. E aqui eu digo mais uma coisa, diz da mesma forma,
né? Também esses sejam, versículo 11, da mesma forma, as mulheres sejam respeitosas, não condenadoras, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem com os diáconos adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, estava sendo falado sobre o quê? Que as mulheres também têm que deixarem de ser caluniadoras. Então, tudo isso está acontecendo por quê? Por que eu estou botando esses dois assuntos para aqui? É aqui o único lugar? Não, não é o único lugar. Tito também vai falar, que é um outro servo do Senhor, tá? Mas eu queria trazer à tona de que os irmãos têm condições de identificar. Os irmãos que estão aqui já pisaram na primeira fase, já têm condições de dizer, mesmo que seja cru, você já tem como identificar. Fulano de tal tem essas características. Fulano de tal tem essas características. Por quê? Porque o corpo da igreja precisa de presbíteros e precisa de diáconos. Precisam de homens e mulheres de Deus. Para mim, eu tenho que olhar o casal, eu não tenho alternativa. Porque vocês vão dizer assim, levantou porque o cara é bom, mas a mulher não faz nada, e vice-versa. Como é que fica daí a história? Aí a pessoa nunca veio no culto, e ela quer ser levantada. Eventualmente a gente está ruim, está um desarranjo, como a gente diz por aí, dá. Mas eu tenho que ter mais fidelidade com as coisas de Deus, porque se eu quero uma posição, eu quero ser um presbítero, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que estar lá. Eu não estou dizendo que vocês, às vezes, por trabalho, que nem humano, se acidentou, não tinha como vir, como é que eu vou fazer essa situação? Eu preciso de um tempo de recuperação. É natural, essas coisas a gente entende. Mas se ainda está pensando que igreja é apenas um clube religioso, um lugar que você simplesmente está vindo só para cumprir tabela, ou só para passar o final de semana, por favor, eu não sei o que você está fazendo. Então, presbíteros tratam das questões espirituais da igreja. São homens que estão envelhecendo, estão crescendo com Deus, andar com Deus. Aquela palavra que vem lá do capítulo 5 do livro de Gênesis, lá no versículos 24, 25, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o levou, né, ou o arrebatou, ou ele andava com Deus, ou seja, eu tomei a decisão desses últimos dias da minha vida, isso, que é uma expressão que se estende até o final das nossas vidas, de eu estar andando com Deus, aqui fora, nesse mundo perverso. Pecador como eu sou, fraco como eu sou, como diz Paulo, diz, né, o bem que eu faço, eu gosto do capítulo 7 do livro de Romanos, porque às vezes a gente não faz o que deveria fazer, e faz o mal que está em nós. Uma expressão usada, que nós estamos, os irmãos que estão na terça, estão estudando sobre esse texto. Então, e os diáconos são extremamente importantes, sim, porque toda essa estrutura dessa igreja depende de pessoas que gostam de fazer os trabalhos físicos. Então, temos pessoas que naturalmente, a gente vê sempre dois aqui, um que puxa com o tal de microfone para cima e para baixo, do 10 contra 1 que não tem nenhum peso, ficar carregando. Eu gostaria de salientar que a gente talvez não vai ser a última palestra sobre esse assunto, mas eu queria colocar no coração dos irmãos, começarem a olhar para os irmãos, que nós estamos precisando que essa igreja cresça espiritualmente. A motivação das 24 horas de oração é exatamente isso. Se eu não oro, irmão, não tem resultado.
essa é a realidade das igrejas. Cada um de nós temos as nossas dificuldades? Temos. Mas você viu o padrão para ser um presbítero? Você viu o padrão para ser um diácono? Estamos precisando. E às vezes em quando eu levanto, peço para os irmãos, me apontem alguns para mim ver como é que eles estão, porque daí eu tenho uma ideia. Normalmente, para ter uma ideia, ninguém sabe a não ser eu, quando as coisas acontecem. Para mim saber avaliar o irmão, para saber se ele está andando, se ele pode ser colocado numa posição. E às vezes, a gente sempre pensa que os que mais velhos entraram na igreja, que estão há 15, 20 anos, vão se tornar presbíteros depois. Não. O andar com Deus, ele depende de tempo, mas de convívio com Deus. Se eu fosse nesse caso, eu não teria virado um dos 12 líderes de uma igreja de 600 membros, mais rápido do que todos. Porque eu me dediquei a levar pessoas a Cristo, porque se tornou uma paixão para mim. Para mim é muito tranquilo dar o estudo bíblico, porque Deus me abençoou com esse dom. Não era uma coisa que eu tinha. E pela misericórdia de Deus, Deus ainda continua me usando, e empurrando eu para frente, levando para frente. E nós queremos que você participe desse trabalho. A maioria das igrejas não fala de salvação. Vocês já participaram em outros locais, irmãos. Tem gente que veio de outras congregações que nunca tinha ouvido falar que Cristo salvava. Aqui você ouve que Cristo salva. E muitos de nós estamos muito preocupados com as coisas perenes, passageiras desse mundo, e não se dedicam nem um pouco a levar adiante as coisas do Senhor. Capítulo 6 do livro de Mateus diz lá o seguinte, né? Está vendo um cisco no olho do irmão? Primeiro, retira a trave que está no teu olho, e depois vai lá e tira o cisco no olho do irmão. Deus não está dizendo que você não pode tirar o cisco, mas às vezes eu tenho muito mais problemas do que os irmãos, e às vezes eu quero que o cisco dele seja tirado, mas o meu defeito não pode ser mudado. O Deus que deu a vida eterna para você e deu a vida eterna para mim, aqueles que são realmente remidos no sangue do Cordeiro, que é o texto do livro de Efésios, a partir do capítulo 2, se você quiser podemos estudar à vontade isso, né? Nós éramos, o que Deus está querendo fazer com você agora? Transformar a sua vida, transformar o caráter seu como um filho de Deus. E Deus te deu aos homens e às mulheres aqui. Por que nós temos presbítero e não presbíteras? Porque é uma ordenança de Deus. Não existe pastora na igreja de Cristo. Eu desafio você a me provar na Bíblia aonde que existe isso. Porque ficou de responsabilidade, porque nosso ancestral comum teve a cara de e apontou para Deus que ele era culpado e a mulher que ele tinha dado para mim. Você lembra do cara? Então a responsabilidade maior está sobre a cabeça dos homens aqui. É machismo, eu sabia que ia aparecer. Não tem nada de machismo nisso. Muitas excelentes mulheres, a Tamar, quando comecei a minha vida cristã, sabia muito mais do que eu. Depois, graças pela misericórdia de Deus, a gente hoje
antes dela partir, a gente já sabia muito mais do que ela, porque era necessário que fosse assim. Eu espero ter ajudado os irmãos a entender o que é um presbítero, um líder, que o americano gosta muito da palavra líder, e um diácono, aquele que cuida. Me ajudem a avaliar os irmãos para a gente saber que eles são isso, aquilo, porque essa informação já foi dada para muitos irmãos. Uma outra coisa que eu peço, a gente está pedindo para fazer, que os irmãos venham fazer o avançado, porque o avançado, ele supre as necessidades. Quem faz avançado comigo, nas terças e na quarta, a gente entra em muitos assuntos e acaba até ajudando os irmãos em fechar lacunas que faltam. Os avançados são muito bons, na quarta, né, é uma diversão só, né? Então, a gente tem tido excelente. Eu sei que alguns não podem por causa da questão momento, né, trabalho, estudo, eu entendo isso. Por isso que a gente está estendendo para segunda-feira também, para que essa igreja, que o avançado, ele te dá doutrinamento e ensina coisas que você talvez não entendeu quando você fez a fase 1. Precisa querer crescer em Cristo. Muitas vezes e a gente está querendo fazer que outros irmãos dê o avançado, não somente a minha pessoa, né? Que sejam enriquecidos, porque daí você se enriquece, vem aqui e participa de um tempo de oração com os irmãos, que é necessário. Quer crescer em Cristo? Venha. Quer aprender? A gente sempre está esperando que as coisas aconteçam, que Deus venha sempre até nós. Agora está na hora de você se tornar um filho de Deus e fazer a sua parte no trabalho do Senhor. Sim, para nós só acabarmos para dizer, essa igreja tem o objetivo de abrir outros locais de ensino da palavra de Deus. Eu gosto muito da frase que Cristo disse: aonde o meu Pai trabalha, eu também trabalho. É uma expressão muito legal, porque quando Deus abre uma porta para alguém ouvir o Evangelho, a gente vai lá e dá o Evangelho para ela. Eu vou dar um exemplo, que é uma senhora da quarta-feira que vem de Cordilheira aqui, para pregar, e eu tive que pegar de tarde para dar o estudo para ela. Ela vem toda quarta-feira. A mana Denise eu conheço também, e a mana Salete também estava. Já teve o prazer de conhecê-la. Então, um exemplo, Deus está chamando ela. O que eu tenho que fazer? Dar a palavra para ela. E nós temos os irmãos aqui, uns que também gostam, né? São aqueles de botar o pé na porta, né? Tem uma mana Cris, que nós temos aquele caso lá, né? Que talvez o mano Marcos, talvez vai lá correr atrás daquele homem lá, né? Que não está na dificuldade. Exemplos que Deus está chamando para nós levar o Evangelho. Como é que você quer ser presbítero se você não lê a Bíblia? Se você não é irrepreensível? Se você não está querendo botar a sua vida em ordem? Você não tem como ser. E às vezes eu vejo os irmãos mais preocupados de passar o tempo dessa vida do que propriamente aplicar na obra do Senhor. O que é aplicar na obra do Senhor? Fazer esse presente, trabalhar para o Senhor. Realmente, os seus parentes pensam que você é salvo em Cristo? Então pense sobre isso. Eu queria deixar essa palavra com os irmãos hoje, para você talvez ajudar a entender o que é ser um ou ser outra pessoa. Estou sentindo que os irmãos têm dificuldade nessa área, então a gente tenta fechar as lacunas nessa parte. Perfeito, irmãos?